Bom dia, meus amores, como vocês estão? Bora! Segundou, gente, segundou por aqui, voltando das minhas semiférias, né? Na verdade, porque eu tava viajando semana passada. Não estava de férias, porque eu estava trabalhando, mas estava fora da rotina, estava fora de casa, né? Então, tô voltando hoje, né? Cheguei ontem aqui em João Pessoa, tô voltando hoje pra rotina mesmo, real aqui. Por alguns dias, gente, porque depois eu vou pra Minas, muda de novo, né? Bom, então bora lá pra mais uma live. Lembrando que essa é uma live de aquecimento da Maratona para Destravar o Intestino, essa é a nossa 6ª live. Então, eu tô fazendo aqui 10 lives com pílulas, com temas, com estratégias para você, para te ajudar, né, a destravar o intestino, eliminar cocô de bolinha sem utilizar remédios. Essas lives acontecem de segunda a sexta às 7h30 da manhã e são lives onde eu vou te dar aí os primeiros passos para que você realmente consiga ir melhorando o funcionamento do intestino e fazendo com que esse intestino funcione de uma forma adequada, sem você precisar usar remédios, sem você precisar sofrer, né, você ficar ali sofrendo para ir ao banheiro, tá? Então, essas lives de aquecimento, elas são um preparatório para a maratona para destravar o intestino. Então, na maratona que eu vou fazer as aulas, são elas mais completas, são elas mais explicativas, onde eu vou te falar aí, eu vou te mostrar o que você tem feito de errado e eu vou te dar os primeiros passos para você ir ao banheiro sem utilizar remédios. E as lives de aquecimento são aí pequenas pílulas diárias para você ir aquecendo, para você ir se preparando para a maratona para destravar o intestino, tá? Bom, e aí, lembrando que tudo que eu falo aqui, gente, é baseado em ciência, é baseado em anos e anos e anos de estudo, tá? Então, eu sou nutricionista, né, há 11 anos, eu estudo sobre intestino desde 2020, foi quando eu fiz o meu primeiro curso de saúde intestinal, fiz vários cursos ao longo desses últimos anos e no ano passado eu fiz uma pós-graduação em gastroenterologia, ou seja, eu sou especialista nessa área, eu sou especialista em modulação intestinal e por isso eu falo aqui sobre intestino e falo com propriedade, porque é algo que eu estudo bastante e também, gente, tudo que tem dentro do meu método, que é o Desenfesa, foi feito por mim, foi criado por mim, tá? Então, tudo que tem lá você só encontra lá, não adianta, não tá no Google, não tá em lugar nenhum. O que tem lá foi eu que fiz, foi eu que criei, tá? As mais de 30 estratégias relaxantes que eu passo para as minhas alunas são coisas que eu fiz e que você não encontra em lugar nenhum. Fiz baseado em muito estudo e muitos anos de com alunas, né, com mulheres, destravando o intestino de mulheres que viviam aí constipadas e dependentes de medicação, tá? Bom, então bora lá pra nossa live de hoje, pra gente conversar um pouquinho aqui nesta segunda-feira sobre o que o intestino preso causa, tá? Então, o que o seu intestino preso pode causar? Aonde que esse intestino preso ele pode te levar, né? Bom, então vamos recapitular aqui primeiro, vamos falar um pouquinho primeiro do que é considerado o intestino preso, do que é considerado uma constipação crônica e depois eu vou te mostrar, eu vou te dizer onde esse intestino preso pode te levar, tá? Sejam bem-vindas, bom dia Evair, bom dia Jussara, bom dia Bibi, Brechó da Inês, não sei se é Brechó da Inês, Fernanda, Grazi, Luzimar, Diliane, sejam muito bem-vindas a essa live. Bom, então primeiro de tudo, gente, vamos entender o que é uma constipação, para depois a gente entender onde que esse intestino preso pode te levar, tá? Bom, então a gente considera e é considerado constipação quando a pessoa vai ao banheiro menos de 3 vezes por semana, tá? Então, se você vai ao banheiro menos de 3 vezes por semana, você naturalmente é uma mulher que está constipada, você está com constipação crônica, tá? O que acontece quando a gente pensa numa pessoa que vai ao banheiro a cada mais ou menos 3 vezes por semana, ela vai demorar ali de 2 a 3 dias para evacuar. Isso é o considerado, gente, normal, dentro aí de um padrão de classificação. Do meu ponto de vista, o ideal é que se a gente come todos os dias, a gente vá ao banheiro também todos os dias, ou no máximo dia sim, dia não, tá? Então, o que a gente consegue entender que é algo que funciona bem, que é algo que normalmente traz alívio para a pessoa, que é algo que normalmente deixa ela bem, não deixa ela enfesada, não traz problemas de saúde. Aquela mulher que vai ao banheiro todos os dias, ou dia sim, dia não, sem precisar usar remédios, tá? Aquela mulher que tem essa frequência de evacuação de forma natural.
coloque aqui nos comentários pra mim de quanto em quanto tempo você tá indo ao banheiro, tá? Pra eu entender como é que você está e poder te orientar. E se você tiver alguma dúvida, você já coloca aqui pra mim também, tá? E aí, gente, muitas de vocês até vão ao banheiro mais de 3 vezes na semana. A grande questão é que vocês precisam usar remédio para isso acontecer, tá? E aí já não é interessante, já não é legal, né? Então você tem que ir ao banheiro pelo menos 3 vezes por semana de forma natural, sem utilizar remédios, sem fazer força, sem ver a presença de sangue nas suas fezes, sem ver a presença de muco nas suas fezes, tá? Então a gente precisa entender que tem que ir ao banheiro e tem que ir ao banheiro de forma natural, tá? Bom, dito isso, a gente precisa buscar esse funcionamento intestinal adequado, que é um funcionamento intestinal ali todos os dias, ou pelo menos dia sim, dia não. Além da frequência, a gente precisa entender que o cocôzinho ideal para você fazer é o cocôzinho do tipo 3, que é esse cocôzinho aqui, tá? Que ele é um cocôzinho inteiro, mas eles têm umas rachaduras aqui na borda, ou o cocôzinho do tipo 4, que é o cocô perfeito, tá? Que sai tipo uma bananinha madura, que não dói pra sair, que você não faz força. Ele é uma massa bem formadinha. Então, além de você ir ao banheiro todos os dias, ou dia sim, dia não, você tem que fazer desses 2 tipos de cocô aqui, tá? Ou o tipo 3, ou o cocô do tipo 4. Coloque aqui pra mim nos comentários se o seu cocô tá desse jeito aqui, tipo 3 ou 4, que tá inteirinho, ou se o seu cocô tá de bolinha, tá? Então, eu quero saber se o seu cocô tá do tipo 4 ou se ele tá de bolinha. Bolinha juntinha, bolinha separadinha ou bolinha juntinha, tá? Bom, além de ir ao banheiro dia sim, dia não, ou todos os dias, você precisa fazer um cocô bonito, tipo 3 ou 4, tá? Bom, dito isso, gente, a gente precisa entender que a gente precisa melhorar, então, a frequência de evacuação. Você precisa ir ao banheiro com mais frequência, por quê? E é isso que eu quero falar na live de hoje. Muitas vezes, vocês são constipadas a vida toda, né? Então, desde novinhas, desde que tiveram uma gestação, desde que entraram na menopausa, vocês estão com o intestino preso, tá? Coloca aqui pra mim pra eu saber há quanto tempo seu intestino tá preso, pra eu entender. Desde muito tempo, vocês estão com o intestino preso, vocês fazem cocô de bolinha, vocês não sentem alívio ao evacuar e muitas das vezes vocês vão em médicos, em proctologista, em gastroenterologista ou até mesmo médicos de rotina, como um ginecologista, alguma coisa assim. E esses médicos falam pra vocês que é normal, tá? Então fala assim, não, fulano, isso é normal, aceita, seu intestino é assim, seu intestino é preso, talvez é o seu padrão de funcionamento, talvez é isso mesmo, né? Não se preocupe. Toma esse remedinho aqui, toma esse laxante aqui, toma essa fibra aqui que vai dar certo, que vai dar tudo certo. Ou isso quando seu intestino é preso a vida toda, ou principalmente quando vocês entram na menopausa, né? Então, a maioria das minhas alunas, elas são alunas que têm mais de 40 anos, que já estão ali em climatério e menopausa, e aí, consequentemente, elas falam isso. Então, Gabi, eu fui no médico pra fazer reposição hormonal, ou eu fui em uma consulta de rotina, e o médico falou pra mim que meu intestino era assim mesmo, que eu tinha que aceitar, que eu ia ser constipada, porque ele era um intestino que era assim, né? Que era o meu padrão de funcionamento. Porque meu intestino é muito grande, porque eu já faço assim há muito tempo, então eu tenho que aceitar ser travada, ser constipada. Isso é uma coisa, gente, que grande parte das minhas alunas trazem, tá? Quando elas entram no método, que o médico falou pra elas que é assim mesmo, que deve ser assim, que é o padrão de funcionamento delas, tá? O que acontece, gente, é que a gente sabe que não é normal, tá? Então não é normal você sentir, você ficar sem ir ao banheiro mais de 2 dias, tá? Isso não é normal. Quando você fazer um cocô de bolinha, que dói pra sair, que sai sangue, que tem muco, que você tem que ficar fazendo força, que você passa meia hora, 40 minutos sentado no vaso pra conseguir evacuar, tá? E que quando termina essa evacuação, você ainda não sente alívio completo. Então você sai do vaso achando que nem fez cocô, tá? Porque você não sente que esvaziou tudo que tem pra esvaziar, você não sente alívio, você sente que essas fezes estão acumulando dentro do seu intestino. Então você não
tem a sensação de alívio. Você sempre acha que ainda tem cocô ali, que tem cocô pra sair, tá? E aí, gente, isso é muito complicado porque você sempre vai ficando com aquela sensação de barriga inchada, você vai produzindo muitos gases, você vai ficando com muito desconforto, com muita dor, né? Justamente por quê? Porque não sai tudo, né? E aí a gente tem o primeiro problema que o intestino preso pode causar. Essa live é o que o intestino preso pode causar. Quando você vai ao banheiro e não esvazia completamente e não faz tudo o que você tem para fazer, a primeira coisa que pode acontecer é você desenvolver um fecaloma, tá? Fecaloma. Coloque aí, anote aí o nome dessa palavra, tá? Fecaloma, gente, é uma massa de fezes, tá? Uma massa de fezes que vai se formando quando você não elimina todo o cocô que tem aí dentro de você. Então pensa comigo, você come todos os dias. O certo seria que você eliminasse aquilo que tá faltando, que tá sobrando, que não serve mais pro seu corpo, todos os dias. Só que você não elimina. Você vai lá e faz 2, 3 bolinhas com muita força, com muco, com sangue. E esse restante de cocô, ele vai ficando dentro do seu intestino. Quando esse cocô vai ficando dentro do seu intestino, a gente pode ter a formação do fecaloma, que é uma massa de fezes, tá? O fecaloma é uma massa de fezes que vai se acumulando no seu intestino. E qual que é o problema do fecaloma, gente? O problema do fecaloma é que essa massa de fezes, ela vai ficando ali dentro do seu intestino e vai obstruindo a passagem de nutrientes. Ela vai causando uma obstrução no seu intestino. Então, você come, esse bolo fecal vai se formando ali dentro e vai obstruindo o seu intestino. Quando ele obstrui o seu intestino, naturalmente, o que vai acontecer? Eu vou ter muito desconforto, muitos gases, muita dor. Tá? E quando esse fecaloma ele tá muito grande, que é o caso de vocês que passam em mais de 2 dias sem ir ao banheiro e quando vão fazem cocô de bolinha, quando esse fecaloma tá muito grande, você não consegue eliminar ele de forma natural. Você não consegue eliminar esse fecaloma. E aí você precisa fazer o quê? Lavagem. Você precisa ir no hospital fazer a lavagem, tirar esse fecaloma. Tá? Então, o primeiro problema que o intestino preso pode te causar, que o cocô de bolinha pode te causar, é o fecaloma, que é uma massa de fezes endurecidas, justamente que vai formando quando você faz esse cocô de bolinha aqui, ou quando você não tem esvaziamento completo, quando você sai do vaso e sente que não aliviou, que não saiu tudo que tem para sair, tá? Então, a primeira coisa que pode acontecer com você é um fecaloma, tá? Me conta aqui se alguém já teve. Eu tenho um caso muito interessante de uma aluna minha, a Raquel, que até tem uma live com ela aqui, é uma live que tá fixada ali no meu perfil. E a Raquel, gente, ela já tinha ido pro hospital algumas vezes, se não me engano 3 vezes, por causa de fecaloma para fazer a lavagem. Ela entrou no meu método em abril desse ano, tá? E o caso dela era muito grave. O caso da Raquel era muito grave, porque ela só ia ao banheiro quando tomava laxantes e ela formava esse fecaloma e tinha que ir para o hospital fazer a lavagem. A Raquel começou a aplicar as estratégias do método, ela começou a fazer o método, a seguir os protocolos e hoje ela faz cocô bonito todos os dias, sem precisar de laxante, somente utilizando as estratégias do meu método, né? Então, que é o Desinfesa. Então, hoje a Raquel vive uma vida, gente, de muita tranquilidade, porque ela não precisa mais se preocupar com o intestino preso, com cocô de bolinha. E ela é aquela pessoa, né, que ela já tinha ido em vários médicos, que ela já tinha feito, né, várias coisas, já tinha ido em nutricionista, e a única coisa que o nutricionista e que o médico sabia falar pra ela é: come fibras e bebe água. E ela já bebia água, ela já comia fibras, ela já tinha uma alimentação saudável e mesmo assim o intestino não funcionava. Por quê? Faltava estratégia para o intestino funcionar. Então, não basta você comer fibras e beber água. Se você continuar fazendo só isso, você vai continuar constipado, tá? Bom, então o primeiro problema que o intestino preso pode causar é o fecaloma, tá? Me conta aqui se alguém já teve fecaloma, pra eu saber. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Bom, 2 a 3 vezes até mais, mas não sinto que esvaziei. Mas você vai ao banheiro de 2 a 3 vezes ainda é muito pouco, tá? Inês, não sei o seu nome. Brechó. Se você vai ao banheiro 2 ou 3 vezes por semana ainda é muito pouco. E se não sente alívio, você é uma grande candidata pro fecaloma. Tem que tomar muito cuidado. Bolinha separada, que é esse cocôzinho aqui. Liso e afunda. Isso é muito bom, tá? Mas você tá precisando eliminar mais fezes, né? Eliminar com uma frequência maior. A Rosiane falou: presa a vida toda, tive que fazer cirurgia de hemorroida, estou no pós-operatório, amanhã faz 15 dias.
Ir ao banheiro é uma tortura. Estou ainda com pontos e ferida aberta. Tomo laxante. Tenho que fazer lavagem. Então, Rosiane, aí você precisa entender que você já passou por uma cirurgia de hemorroidas. E se você não destravar o seu intestino agora, se você não cuidar do seu intestino agora, essa cirurgia ela vai ser perdida, tá? Porque as fezes ressecadas e intestino preso vão causar, de novo, né, um quadro que vai te levar a outra cirurgia, por exemplo, tá? Mudei a alimentação e nada, comer mais fibras, bebo água. Não é isso que destrava o intestino, gente. Não é isso que destrava o intestino, tá? Vocês fazem isso de forma errada. Gente, vocês fazem isso de forma errada. Muito cuidado com excesso de fibras. Isso pode estar piorando ainda mais seu intestino, tá? Tenho 52 anos e toda a minha vida tive o intestino preso. E depois que entrei na menopausa, piorou. Fico muito preocupada. Kelly, espero que você já esteja inscrita na maratona e que bom que você tá aqui já acompanhando a minha live. Fico de 3 a 4 dias e sinto que ainda não sai tudo. A Tanda Torres falou. Isso, gente, isso é muito comum, tá? Mais comum do que vocês imaginam. Beleza, eu faço uso da fibra psyllium todos os dias, bebo bastante água. Bom, Joyce, você provavelmente pode estar muito travado utilizando psyllium, tá? Bastante cuidado com psyllium. Eu só vou se tomar laxante, a Janaína falou. A maioria das minhas alunas entram no método só indo ao banheiro quando tomam laxante. Isso é muito triste, né, gente? E aí, justamente o que eu ensino é você fazer cocô bonito sem usar laxante, com comida de verdade. Tá? Bom, e aí então, primeiro problema do intestino preso, fecaloma, tá? Segundo problema do intestino preso, que o seu intestino preso pode te causar fissura anal, tá? Por que, gente, que eu tenho fissura? Porque vocês sentam lá no vaso, ficam fazendo muita força para evacuar, o cocô tá muito ressecado, tá muito endurecido, tá muito volumoso pela quantidade de fibras que vocês estão comendo, tá? E aí, quando essas fezes vão passar ali pelo ânus, elas acabam machucando, elas acabam rasgando ali aquela camadinha que fica protegendo o seu ânus. E quando você machuca essa camada, porque você tá com fezes endurecidas, ressecadas e volumosas, quando você machuca aquela região, você abre uma fissura, tá? Então a fissura, ela nada mais é do que um machucado ali, né, na saída das fezes, justamente por quê? Porque você foi fazer aquele cocô que tá muito ressecado, que tá muito volumoso, que tá faltando água, que tá faltando gordura, que tá com excesso de fibras solúveis, e aí, consequentemente, você machucou aquela região e aquilo causou uma fissura, tá? Lembrar, gente, que fissura não é uma doença, não é um quadro grave, só que fissura vai muitas vezes fazer com que você inconscientemente comece a prender o seu intestino, que você comece a contrair a musculatura do intestino para não fazer cocô. Por quê? Porque você sabe que quando fizer cocô vai doer, tá? E quando eu tenho fissura anal por causa desse funcionamento intestinal, por causa desse cocô ressecado, desse cocô que demora para sair, que dói para sair, a fissura anal, gente, ela é um machucado que está em contato com a parte de fora do seu organismo, né? Então ela tá em contato ali com o meio externo. Então é igual um machucado. Quando eu tenho essa fissura anal, contato com o meio externo, eu vou principalmente aumentar o meu risco de infecções, tá? Então quando eu tenho uma fissura ali no meu ânus, quando eu tenho essa fissura sangrando, quando eu tenho isso constantemente, eu aumento muito as chances de ter algum tipo de infecção, né? Principalmente quando eu vou fazer alguma coisa do tipo, eu vou para uma praia, eu vou para uma cachoeira, eu vou ter contato com micro-organismos, né, de fora, eu vou ter contato ali com por exemplo, com terra, com alguma coisa nesse sentido, que pode contaminar, né? Pode ter essa feridinha aberta aí, pode contaminar o seu intestino, pode entrar aí e te dar, né, algum tipo de infecção, algum tipo de problema causado por uma fissura, tá? Então, cuidado, gente, com essa quantidade de fibras que vocês colocam. Cuidado com a quantidade de fibras solúveis, né? Sementes. Aveia, chia, linhaça, psyllium, muitas vezes isso tá piorando o seu intestino ao invés de melhorar, tá? Então tomem bastante cuidado com isso. Fibra é bom? Desde que consumido na quantidade certa, no horário certo e na estratégia certa. Vocês ficam comendo isso sem estratégia nenhuma e isso acaba piorando o intestino de vocês, deixando o cocô muito volumoso, muito ressecado, muito endurecido e naturalmente causando fissura anal, tá?
Bom, e aí a Joyce falou assim, o que aconteceu comigo semana passada? Fiz 3 vezes cocô com sangue. Pois é, Joyce, aí você tem que ver se é sangue vivo, né? Então, se é aquele sangue vermelho ou se o seu cocô tá escuro, tá? Então, gente, quando é sangue vivo, ele normalmente é causado por uma fissura, tá? Porque aí você passa ali, quando machuca, pra sair essas fezes, você vai ver o sangue no vaso, tá? Agora, quando é sangue escuro, normalmente tem a ver com uma hemorragia alta, que pode ser no intestino, que pode ser no estômago, né? Em alguma parte do trato digestivo, tá? Agora, se for sangue vivo, ele provavelmente é proveniente de uma fissura anal, que você tem que tratar, melhorando o funcionamento do seu intestino, melhorando a consistência das suas fezes, tá? Bom, e aí, gente, sangue vivo com coagulação. Pois é, sangue vivo porque machucou ali quando passou pelo ânus, tá? Bom, terceiro problema do intestino preso, hemorroidas, né? E essa aqui é clássica, Muitas vezes vocês desenvolvem hemorroidas por causa do intestino preso. Então, o que são as hemorroidas? Eu tenho uma live aqui sobre isso. Hemorroidas são veias que estão ali saltadas no final do seu intestino, né? Então, são veias inflamadas ali no final do intestino. E as hemorroidas, gente, a principal causa de hemorroidas é a constipação crônica, tá? Então, você vai ficando constipada a vida toda, faz força para evacuar, senta ali no vaso, fica muitas horas, muitos minutos tentando fazer força. Isso vai enfraquecendo a musculatura do seu ânus e piorando esse quadro de hemorroidas e causando também hemorroidas, tá? Então, é importante a gente lembrar que as hemorroidas, elas podem surgir quando você tem um bebê, por exemplo, quando você passa por um parto normal, quando você está gestante, mas elas também podem surgir pela constipação crônica, então de tanto que você faz força para evacuar, de tanto que suas fezes são ressecadas, de tanto que você tem que ficar ali no vaso forçando para aquele cocô sair, tá? Então, isso é muito sério, gente, muito sério mesmo, tá? A gente precisa tratar isso para que você não chegue nas hemorroidas ou que se você chegue e tenha que fazer uma cirurgia, que você conserte o seu intestino para você não evoluir para um quadro ruim de novo, tá? Então, lembre-se que hemorroidas, ela tem 4 graus. Se você tá no grau 1, que é aquele grau que a hemorroida só sai pra fora e você consegue colocar novamente, é aí mesmo que você tem que tratar. Mas se você já está no grau 4, que é cirúrgico, você tem que tratar para que você não precise passar por uma cirurgia novamente, tá? Então, gente, isso é muito sério. Você pode evitar uma cirurgia quando você destrava seu intestino, tá? Então, bastante cuidado. Nosso terceiro problema do intestino preso é a hemorroidas. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. O médico falou que tem que fazer ligadura, mas só depois de controlar o intestino. Ainda não consegui controlar, a Janaína falou. Porque, Janária. Jana, vou te chamar de Jana. Você não conseguiu controlar porque provavelmente você não tá fazendo um protocolo de restauração do seu intestino e nem de estimulação, tá, Jana? Não adianta a gente ficar usando alimentos isolados, ficar comendo fibra, se entupindo de mamão, de ameixa. Isso não vai destravar o seu intestino, tá? Bom dia, Larissa. Desenvolvi hemorroidas, a Brechó falou. Tive pelo intestino preso, fezes eram muito duras e eu fazia muita força. Hoje aprendi, não faça força. Toma Peglax e sempre sai mole. Jaque, mas tomar Peglax não é legal não, tá? Porque você tá usando uma medicação para soltar seu intestino quando, na verdade, ele deveria estar funcionando de forma natural, sem usar remédios, tá? Explica, por favor, o estufamento e a constipação. O meu começa no estômago e vai pra barriga. Hoje não consigo explicar, tá, Lari? Mas que a gente já tá no final da live. Mas eu posso fazer uma live sobre isso ou um conteúdo sobre isso também, tá? Também quando faz cocô sai sangue. Porque sente muita dor, porque faz muita força, porque as hemorroidas fazem sair sangue ali, tá? Gente, e por fim, a última coisa aí que o intestino preso pode causar, e a coisa mais séria, é câncer, tá? Então, não que o intestino preso, ele vai gerar câncer, mas a inflamação crônica de baixo grau, ou seja, você está em um estado inflamatório cronicamente, o tempo todo inflamada, a vida inteira fazendo cocô de bolinha, a vida inteira constipada, e isso vai levando o nosso corpo a ficar inflamado e naturalmente poder desenvolver problemas mais sérios como câncer, né? Então vejam o caso da Preta Gil, por exemplo.
né, que é um caso triste de uma mulher nova, 50 anos, ela faleceu, e o primeiro câncer que ela teve foi um câncer de intestino. Então ela já estava há meses constipada, ela estava há meses com as fezes irregulares, com um cocô estranho, e ela ficou demorando para procurar ajuda. E aí, quando ela fez o tratamento do câncer de intestino, ela melhorou do câncer de intestino. No entanto, depois ela teve um outro câncer. O câncer dela, o primeiro câncer que ela teve foi o câncer gastrointestinal, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Que o intestino preso cronicamente, o cocô de bolinha cronicamente, então você viver assim, você viver constipada, você viver travada, você viver, né, sentindo dor para evacuar, fazendo um cocô de bolinha, fazendo um cocô com sangue, com hemorroidas, com fissuras, isso, gente, é um sinal de que seu corpo está inflamado. Não é normal, não é natural você precisar tomar remédio para fazer o seu intestino funcionar. O funcionamento intestinal, ele deve ser algo natural. Assim como é natural bater seu coração, assim como é natural você respirar, assim como é natural todas as outras funções do seu corpo. Não faz sentido você ter que tomar um remédio para que o seu corpo funcione, faça uma coisa que é o natural dele fazer, tá? Então, gente, o que acontece? Quando você tem intestino preso, não é só o intestino preso. O intestino preso, ele pode te levar a fecaloma e você ter que ir para o hospital fazer uma lavagem ou fazer uma cirurgia. Ele pode levar a uma fissura anal que vai causar dor, que vai causar desconforto, que vai fazer com que você tenha perda de sangue nas fezes. Ele pode causar hemorroidas que podem te levar a uma cirurgia. E por fim, o intestino preso cronicamente, ele gera um processo inflamatório crônico, e a inflamação crônica de baixo grau ao longo da vida pode causar câncer, não só de intestino, mas todos os outros tipos de câncer, tá? Lembrar que o câncer gastrointestinal, então de estômago, de intestino, de esôfago, do trato digestivo, na maioria das vezes, ele acontece por maus hábitos alimentares. Então, o que leva uma pessoa, na maioria das vezes, a ter um câncer, a ter um tumor gastrointestinal, são os hábitos alimentares dela, tá? São os hábitos de vida. Na maioria das vezes, não é genético. É justamente essa coisa de ficar normalizando o que não é normal. Não é normal viver constipada. Não é normal ficar 2, 3, 4, 5, 6 dias sem ir ao banheiro. E quando você vai ao banheiro, você fazer cocô de bolinha. Isso, gente, na maioria das vezes é o primeiro sinal de que alguma coisa não está saudável no seu corpo. É o primeiro sinal de que você precisa se cuidar e não aceitar aquilo que o médico te falou, que é assim mesmo, que seu intestino é assim mesmo. Aceita, é porque você tá na menopausa, é porque você é mulher e mulher é mais travada mesmo. Não é. Pare de aceitar viver desse jeito. Pare de aceitar viver constipada, viver fazendo cocô de bolinha, sentindo dor, saindo sangue. Para de aceitar isso. Tem tratamento e você precisa e deve tratar o seu intestino, tá? Bom, quanta informação, quantas dúvidas eu tinha, amei te conhecer. Que bom, Joyce, fico muito feliz. Bom, então para finalizar, essa é uma live de aquecimento, é a nossa 6ª live de aquecimento da Maratona para Destravar o Intestino. A maratona começa na próxima segunda-feira, tá? Gabi, o que é essa maratona? São 3 aulas online e gratuitas, onde eu vou te mostrar tudo que você tem feito de errado, que tá travando o seu intestino, e eu vou te dar os primeiros passos para que você consiga eliminar o intestino preso e o cocô de bolinha. Na maratona, gente, eu vou mostrar para vocês os pilares de um intestino feliz, de um intestino saudável. Eu vou te mostrar os pilares, eu vou te mostrar os protocolos que eu aplico dentro do meu método, que é o Desenfeza, tá? Que é um protocolo focado em destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha. E eu vou te mostrar, e se você sentir que é pra você, que você deve fazer, que você precisa fazer, você se torna minha aluna. Se não, você assiste a maratona, continua acompanhando meus conteúdos, que já vai te ajudar bastante, tá? Se você precisa de tratamento urgente, você vai se tornar minha aluna, então, depois, quando eu abrir o Desenfeza, tá? Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Seja muito bem-vinda. Você chegou aqui no finalzinho, depois você assiste a live completa, tá? Então, gente, para quem ainda não está inscrita na maratona, é só clicar no link que tá na minha bio e se inscrever. Então, clica lá no link da minha bio, se inscreve antes da maratona, que vai começar na próxima segunda-feira. Tem lives aqui às 7h30 da manhã, como essa live que eu fiz hoje, tá? Então, são lives que são pílulas, são aquecimentos para você realmente começar aí a destravar seu intestino, beleza? A maratona vai acontecer na próxima segunda-feira, mas antes disso,
você acompanha as minhas lives aqui às 7h30 da manhã, tá? Então amanhã às 7h30 a gente tem outra live com outro tema que pode te ajudar a destravar o seu intestino, tá bom? Queria muito aprender a desinflamar o corpo inteiro. Você vai aprender, Joyce. Na maratona você vai ter a possibilidade de aprender isso daí. Vou falar o valor na maratona, tá, Inês? Então você assiste pra você ver, tá bom? Joyce já tá inscrita. Quem ainda não tá inscrita, termina essa live e vai se inscrever, tá bom? É isso, meus amores. Desejo uma segunda-feira abençoada, iluminada para vocês. Que tudo dê certo, que tudo flua da melhor forma possível e que vocês possam desinflamar esse intestino, que vocês estejam disponíveis para tratar esse intestino, tá bom? Fiquem com Deus, excelente semana e até amanhã às 7h30 da manhã. Tchau, tchau.